Amigos do nosso De Primeira, mais um vídeo aqui no nosso canal. Mais uma vez estamos juntos para falar do futebol da nossa cidade, para falar de Gaúcho, para falar de Passo Fundo. Passadas 5 rodadas da divisão de acesso da Série A2 e até aqui o resultado está muito longe, mas muito distante do que a gente esperava, do que a gente desejava. Se inscreve no canal, deixe seu like, aqui é super importante, faça sua inscrição aqui no De Primeira. E também procure os nossos parceiros, os nossos patrocinadores. Os links aí das redes sociais dos nossos parceiros estão na descrição desse vídeo. Inteligente Energias Renováveis, para você instalar a sua energia solar aí na sua casa, na sua empresa. Chopp Santa Madre também está conosco. Baixe o aplicativo do Chopp Santa Madre para pedir chopp pelo app. E o Bet77 Apostas Esportivas é com a Bet77 da Para Todos PF. Tem o QR Code aqui para você se cadastrar e começar a apostar. Cleiton Vasconcelos, resultados até aqui muito distantes do que a gente espera, deseja e torce para Gaúcho e para Passo Fundo. É isso mesmo, Christian Queiroz, tudo bom contigo? Tudo bem com a nossa audiência também? Resultados aquém e que só não são piores porque havia um Veranópolis no meio do caminho, viu? Porque o Veranópolis, né? Dos dois. Veranópolis acabou cedendo as únicas vitórias, né, que Gaúcho e Passo Fundo têm até aqui na divisão de acesso. A diferença para o Passo Fundo é que ele conseguiu empatar mais que o Gaúcho. O Gaúcho ganhou do Veranópolis e perdeu as outras partidas. O Passo Fundo ganhou do Veranópolis, perdeu o jogo, mas também teve empates nesse meio do caminho, né? A gente sempre tem que lembrar, Christian, que lá no início da competição, antes da competição começar, aliás, a gente sempre tem aquela expectativa positiva pelo clube que a gente acompanha, pelo clube que a gente torce, pelo clube que a gente simpatiza. Não foi diferente com a gente aqui na divisão de acesso com relação a Gaúcho e a Passo Fundo, né? Mas depois, quando a bola começou a rolar, a gente viu que as dificuldades seriam maiores do que aquelas que a gente poderia esperar antes do início da divisão de acesso. E essas dificuldades, elas estão se confirmando, né? O Gaúcho, tanto é que a situação era tão complexa que teve que mudar de treinador, né? O Passo Fundo não mudou de treinador, mas também já trouxe muitos jogadores, desde a primeira rodada até agora, a exemplo do Gaúcho também. Ou seja, são grupos ainda em formação. E eu não gosto disso, Christian. Eu não gosto, em absoluto, de clube em formação durante a competição. Eu concordo quando existe um ou outro reforço pontual para você fazer um acréscimo importante para a tua equipe com o campeonato andando. Agora, contratar 10, 12 jogadores com o campeonato em andamento não é legal. Por que não é legal? Porque já teve uma pré-temporada, já teve um período de preparação, de entrosamento, de condicionamento físico, que muitos jogadores acabaram fazendo e outros que estão chegando agora não fizeram. Né? E aí você acaba perdendo esse sentimento e essa conectividade entre os jogadores que formam um time ganhador. E é por isso que eu estou bastante com o pé atrás com relação a Passo Fundo e Gaúcho, porque são duas equipes que estão contratando com o campeonato em andamento. A gente tem 2 rodadas para o fim do primeiro turno e ainda tem jogador chegando. Isso eu concordo plenamente, Cleiton. Acho que nesse momento o grande problema da dupla aqui de Passo Fundo é isso. É a demora na formação do time. E isso é comprovado, Cleiton, à medida que a gente olha para a tabela e os 2 times que estão em primeiro e segundo colocado, o Monson e a União Frederiquense, são os times que já estão montados há mais tempo. O Monson começou a sua pré-temporada em fevereiro, na metade de fevereiro, se eu não estou enganado. Eu acho que não precisa, não estou cobrando aqui que os times de Passo Fundo comecem as suas pré-temporadas mais cedo. Mas a questão é que aquele time que começou a pré-temporada tem pouca diferença para o time que está em campo hoje. São jogadores que estão mais treinados, mais adaptados, mais ambientados uns aos outros. Agora, se tu pega o time do Passo Fundo, que fez a estreia contra o Glória, e pega o time que vai jogar no próximo final de semana, é um time completamente diferente, com poucas posições que permanecem. E aí tu vai tendo que entrosar o time ao longo da competição. Bom, pode dar certo, pode funcionar, e esse time chegar no seu melhor momento
numa decisão e subir. Pode. Não está livre disso acontecer. Mas talvez esse entrosamento não chegue a tempo de classificar, por exemplo. Claro que esse exemplo ele funciona muito com o Esportivo no passado. Sim, né? O Esportivo teve uma série de modificações na direção, na comissão técnica, no elenco, e ele foi se moldando ao longo da competição para chegar a ser finalista e obter a sua vaga na Série A do Campeonato Gaúcho deste ano, agora de 2023. Né? Mas não é a tendência. Essa me parece ser a exceção. E também, eu não quero parecer aqui aquele cara que... E nós, né, não queremos parecer aquelas pessoas, aqueles torcedores que não têm noção, e daqui a pouco fazem a cobrança por fazer. E daqui a pouco eu vou entender também, e eu entendo, que existe uma situação de receita, que é caro você fazer uma pré-temporada longa, que é mais difícil você obter jogadores antecipadamente, conforme os campeonatos forem acabando. Eu sei de tudo isso. Só que acontece que havia uma expectativa, e essa expectativa ela não se confirmou, especialmente no nosso entendimento aqui, pelo fato de que os elencos ainda não estavam formados quando a pré-temporada terminou. Tanto é que eu considero o Gaúcho e Passo Fundo 2 bons times. Eu também acho. Eu acho que o Gaúcho e Passo Fundo tem bom elenco. Tem time para, até pelo que a gente está vendo nessa divisão de acesso, até para brigar pelo acesso. E talvez possa acontecer, tomara que aconteça, só que a questão é essa, quando que esses dois times vão se encaixar, quando que esses dois times vão se entrosar e vão funcionar. Porque, Cleiton, eu estava olhando para a tabela essa semana e fazendo uma conta, que se nessa próxima rodada agora do final de semana, o Gaúcho não venceu o Tupi, e o Passo Fundo não venceu o Brasil de Farroupilha, vamos pegar aqui o pior cenário possível. Os dois times perderem, nós vamos ter 2 clássicos para decidir quem vai ficar em último. Vamos ter 2 clássicos para decidir quem é o lanterna. Quem sai de 2 clássicos, quem vai começar e vai lutar todo o retorno para não ser rebaixado. E olha como o campeonato ele é no detalhe. Porque se essa é a conta catastrófica, 2 derrotas, e daqui a pouco a gente está debatendo aqui 7º e 8º lugares em chave de 8, daqui a pouco, num cenário otimista, 2 vitórias. Cara, uma vitória coloca o Passo Fundo no G4. Isso. Porque é um duelo direto com o Brasil de Farroupilha. Né? 2 vitórias fazem com que os clássicos sejam para brigar pela classificação. Exatamente. Exatamente. Então a gente pode ter daqui a pouco, chegando no clássico, o Passo Fundo já numa situação de G4 e o Gaúcho daqui a pouco numa situação mais para trás, é bem verdade, mas nem tão atrás assim. 2 pontos. Exatamente. Um jogo. E que pode colocar o próprio Gaúcho no G4 ao fim dos 2 clássicos. Então veja bem, o campeonato ele é parelho. Talvez ele esteja sendo parelho para baixo, né, tecnicamente falando, essa coisa toda, economicamente também. Né, me parece, a olhos vistos aqui, que os times têm menos recursos que anos anteriores, né, e aqui inclui todo o campeonato. Né, a exceção, talvez, o Monsul e o União Frederiquense. Os outros todos me parecem um padrão abaixo daquilo que vinham apresentando. O Veranópolis, só um parênteses aqui. O Veranópolis é de dar pena. É assustador, assim, olha, muito fraco. Se comparado a outros times do Veranópolis, com todo o respeito aos jogadores que estão lá, aos profissionais que estão lá, e quando o time é fraco não é culpa de um ou outro jogador, é a coisa que não funcionou. Exatamente. É a situação que não deu certo. A gente viu o Veranópolis jogando aqui contra o Gaúcho, difícil, aí depois abre 3-0 e toma virada. Impressionante. Não, em casa não. Em casa. Então. Talvez desculpa, mais uma vez, mas talvez o Veranópolis seja a salvação para Passo Fundo e Gaúcho. Assim como ele já tem sido a salvação como até já aqui. Como já foi. Pode ser de fato, né? Pode ser de fato, exatamente, né? E aí eu preciso destacar também o Tupi, ao contrário, tá? Porque se a gente tem algumas surpresas negativas, e eu vou colocar o Glória também como uma surpresa negativa, embora a gente soubesse que Veranópolis, que Glória já tinham dificuldades antes mesmo de começar a competição, o Tupi a gente sempre destaca ali com dificuldades para pontuar, ele é muito fator local. Vai brigar para cair, esse ano vai, aquela coisa toda. Cara, esse ano ele conseguiu fazer pontos fora de casa, coisa que ele não fazia. Inclusive aqui em Passo Fundo mesmo. Né?
E ele passa a ser um adversário bastante perigoso, né, para você enfrentar, seja em Passo Fundo, quando ele ainda tiver que jogar aqui, com o Gaúcho, seja lá mesmo nos domínios dele, lá em Criciúmal, né? Lá sempre é complicado, né? O Gaúcho joga nesse final de semana contra o Tupi. Contra o Tupi. Aqui vai ser os 2 jogos são no domingo. Isso. Né? Então, domingo à tarde aqui na B8 Arena. Na B8 Arena. O jogo contra o Tupi. Jogo dificílimo. E o técnico Arilson tá dando uma cara para esse time, né? Tá Exatamente. Para esse time. E o próprio Brasil de Farroupilha também me surpreende assim, positivamente. Eu acho que a vitória sobre o Gaúcho, assim, ela me mostrou algumas coisas de um time muito experiente que soube conduzir o jogo do jeito que queria. Exatamente. O Brasil fez 1-0 e depois o Brasil não quis mais jogar e não teve mais jogo. Foi. Todas as dificuldades que o Gaúcho tem, né? Todas as deficiências que o Gaúcho tinha naquela tarde, mas também muito mérito para a experiência de jogadores como o João Paulo, como o Saldanha, entre outros, assim, que conseguiram conduzir a partida do jeito que eles queriam. Porque o Brasil ele faz o gol no primeiro tempo, né? No início do primeiro tempo. Isso, iniciozinho do primeiro tempo e depois não tem mais jogo, né? Que foi com 3, 4 minutos de bola rolando, depois o Gaúcho até teve uma outra oportunidade, mas acabou desperdiçando, né? Mas o que acontece então agora? Como o campeonato está bem parelho, e repito aqui, parelho nessa parte de baixo da tabela, nada impede, tá, que o Gaúcho consiga fazer um resultado contra o Tupi aqui, e daqui a pouco conseguir aqueles pontos que ele está necessitando, e que eu achava que até poderiam ter vindo em Vacaria na última rodada, mas não deu, né? O Gaúcho acabou perdendo para o Glória, era um duelo direto naquele momento ali, que pode vir a ser direto também lá na frente, dependendo de como forem as equipes aí. Mas é um fim de semana, Christian, que Gaúcho e Passo Fundo precisam demais da vitória. Muito. Precisam demais da vitória, né, para tentar chegar nos 2 clássicos depois numa situação um pouco mais amena. E a situação um pouco mais amena que eu digo não correr risco de perder os 2 jogos. Veja bem, sim, né, porque daqui a pouco você chega lá nos 2 clássicos numa situação catastrófica, dramática, em que as derrotas podem te derrubar por completo, mesmo tendo um turno inteiro pela frente depois. Mas aí tu pode ficar muito distante, né? Exatamente. Vamos imaginar aqui que os 2 percam agora, né? Ou um deles perca o seu jogo e depois perca os 2 clássicos. Qualquer um dos 2. Qualquer um dos 2. Eu acho que um pouquinho pior para o Gaúcho, que só tem 3 pontos, o Passo Fundo tem 5, mas mesmo assim, se em 9 pontos fizer 0, com 5 ele vai ficar muito. Ele tende a ficar muito para trás. E aí depois, meu amigo, cada rodada que passa vai ser um sufoco para correr atrás de não cair, de não cair, de não cair, de não cair. E aí aquele desejo de acesso, você vai, né? Você vai e fica ruim, né? Porque daí você tá na pressão de não perder, aí a bola começa a queimar, e aí daqui a pouco tudo fica mais difícil. Tudo fica mais difícil, absolutamente. E é um final de semana para o torcedor ir para o estádio. Não pode se afastar do clube nesse momento. O torcedor tem que apoiar, tem que incentivar. O Passo Fundo precisa. O torcedor do Passo Fundo não vai para o estádio, obviamente, nesse domingo, porque o jogo é fora de casa, né? Mas o torcedor precisa estar junto com o Passo Fundo depois no Clássico. O Gaúcho também vai ir. E nesse final de semana em especial, o torcedor do Gaúcho ir para a Arena, não desistir, não jogar a toalha. Tem muito campeonato pela frente. E o Gaúcho e o Passo Fundo ainda tem condições totais de acesso ainda, né? Ainda dá tempo. Sim. Ainda dá tempo. Mas tem que jogar mais, tem que criar mais e tem que transformar em gol e vitórias, principalmente. Fazer pontos, né? Cleiton, antes da gente encerrar, vamos falar do Passo Fundo Futsal também, né? Importantíssimo. Final de semana de decisão na Arena do Comercial. Final de semana de decisão, exatamente. É o segundo jogo, vale taça. A taça, inclusive, estará lá à disposição de quem for o grande campeão. E aqui a gente precisa lembrar o que aconteceu, né? No jogo de ida, em Carazinho, IESCO Cercesa 1, Passo Fundo Futsal 0. Olha o quão equilibrado foi aquele jogo ali. Que para futsal, 1-0, né?
É muito pouco. Mesmo hoje em dia. Claro que anos atrás havia muitos gols, uma farta de distribuição de gols nos jogos. Era muito mais provável ter um 8-9 do que 1-0. Exatamente. Claro que hoje em dia a situação é mais apertada, mas mesmo assim 1-0 a gente vê um por campeonato, quando muito. E a gente já viu esse 1-0 neste ano, né? Um jogo bastante equilibrado lá em Carazinho. A IESCO Cercesa, ela fez valer o fator local. Ela conseguiu ganhar com o gol do Farinha no segundo tempo, quando o jogo se encaminhava para o 0-0, foi já na parte final da partida, né? Claro que o Passo Fundo Futsal teve boas oportunidades de fazer gol, não conseguiu. A IESCO também teve, a IESCO Cercesa, e acabou desperdiçando. Enfim, foi um jogo bastante equilibrado que teve a vitória do time de Carazinho, né? Então, a gente pode esperar no mínimo um jogão. Vai ser, sem Vai dúvida. ser um jogão, né? Vai ser um jogão, os ingressos estão esgotados. Isso. Os ingressos estão esgotados. Então a casa vai estar cheia de novo, 2.000 pessoas, mais de 2.000 pessoas vão estar lá torcendo pelo Passo Fundo Futsal. E que o Passo Fundo faça um bom jogo, vai precisar vencer no tempo normal para levar o jogo para a prorrogação, né? Isso. E aí, na prorrogação, quem vencer é campeão, novo empate e disputa de pênaltis. Lembrando que no futsal nunca teve, né? Mas a gente sempre tem que lembrar, né, que não tem saldo de gols, né? Isso. Então daqui a pouco pro Passo Fundo Futsal levar para a prorrogação, tanto faz ganhar de 1-0 ou de 10-0. É a mesma situação, o que vale são os pontos somados e não os gols marcados. O Passo Fundo que vai ter o desfalque do Matheus Gaúcho. Matheus Gaúcho, né? Foi expulso no jogo de lá, então ele não joga. Mas eu acho que o Passo Fundo tem um elenco forte. Né? Tem ali pelo menos 2 quartetos que funcionam muito bem e que podem sim reverter esse resultado negativo que vem lá de Carazinho. E até, já falei em outros momentos, né? A gente torce muito pelo Passo Fundo Futsal, obviamente. Mas pelo que vem fazendo a IESCO Cercesa, eu tenho certeza de quem for campeão nesse final de semana, a taça vai ficar em muito boas mãos, né? Porque são de fato os 2 times que mais fizeram nessa chave, sobraram. O Soberano então nem se fala, mas o próprio Guarani de Espumoso, que é sempre uma equipe muito forte, que sempre chega, ela não foi páreo para Passo Fundo e para Cercesa, né? Então, de fato, são os 2 times que merecem estar na final e o equilíbrio está aí, tanto que o primeiro jogo foi 1-0 e agora a gente vai para a segunda partida. Exatamente, né? Sobre IESCO Cercesa, eu quero destacar também o investimento que foi feito, né, com contratação de jogadores importantes. Então não é qualquer equipe que o Passo Fundo Futsal está enfrentando, é uma equipe gabaritada, com jogadores de Liga Nacional. Então, olha, por isso que eu espero um jogão também, né, pela qualidade que estará dentro da quadra, com os jogadores representando o Passo Fundo Futsal e a IESCO Cercesa. Quem ganhar, o título fica em boas mãos. É isso aí. Sábado, 19 horas, tem Passo Fundo Futsal e Cercesa aqui no ginásio na arena do Clube Comercial. No domingo, às 15 horas, Gaúcho e Tupi, e às 15h30, Brasil de Farroupilha e Esporte Clube Passo Fundo. Essa é a agenda de futsal e futebol para esse final de semana. E aí, na semana que vem, a gente volta para falar de todos os resultados. Combinado, então, né? Até a semana que vem, esperando que a gente retorne aqui ao De Primeira com boas notícias, com boas impressões, com recuperação, com o título, com tudo que a torcida de Passo Fundo acaba esperando das suas equipes, né? Vai ser assim. Até a próxima!